Vamos falar de um assunto importante agora, assunto é legislação eleitoral. Desde ontem começou a valer algumas restrições estabelecidas pelo calendário eleitoral. A eleição será no dia 6 de outubro, portanto daqui hoje é dia 2, daqui a mais 4 dias nós vamos estar há 3 meses, aliás, do dia das eleições. Então, há muita coisa que pode, muita coisa que não pode, e você vai saber agora. Abre aqui o telão ao vivo, lá no Tribunal Regional Eleitoral está o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. Douglas, a curiosidade é saber o seguinte: o que é que pode, o que é que não pode? Prefeito pode demitir, pode contratar, pode inaugurar obra, enfim, é com você. Ok, olha, na realidade as restrições começaram já dia 30, quando os radialistas pré-candidatos tiveram que deixar os seus programas cumprindo assim determinação que manda a lei eleitoral. E lá veio o dia 6 com mais um combo aí de restrições, dia 20 também. Nós vamos conversar com o coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral, Marcelo Girard. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Agora é hora da gente estar perguntando o que pode e o que não pode. Nós vamos começar por inauguração de obras. O que ocorre, na verdade, você falou bem, a partir do dia 6 nós temos aí diversas restrições aos agentes públicos. A questão de inauguração de obra, por exemplo, comparecimento de candidatos à inauguração de obras, começa essa proibição a partir daí. Inclusive contratação de show para também inaugurar a obra, isso aí é proibido. Já tem aí uma informação. Não pode inauguração de obra com a presença do prefeito, se ele for candidato, ou com a presença do candidato. Não pode também a contratação de shows para inauguração de obras. Né? E nós estamos buscando saber outras informações que são importantes. E você, cidadão, você pode utilizar todos os canais de comunicação, que daqui a pouco nós vamos esclarecer, inclusive do TRE, para fazer as denúncias. Vamos para o Douglas. Pois é, ao lado de Marcelo Girard, o coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral, a gente falava sobre restrições e paramos exatamente no ponto das inaugurações de obras. Aí, o que pode e o que não pode? Aí principalmente a questão da utilização de shows, né, pagos aí na inauguração, não pode ser feita. A presença de candidatos também nessas inaugurações é vedado. E existem diversas outras restrições que são a esses agentes públicos, visando inclusive a igualdade na concorrência. As pessoas que estão exercendo esses cargos têm um poder maior e pode ser um peso desigual na campanha. Marcelo, nomeações, exonerações, o que pode e o que não pode? Isso, também aquela nomeação, exoneração ou demissão sem justa causa, visando inclusive a dificultar o exercício da atividade e com um viés político, isso também não pode ser realizado pelo agente público nesse período a partir do dia 6. Então é necessário que o agente público verifique todas essas situações quando for agir no sentido de gerir ali o seu corpo funcional. Além disso, também a gente já vai citando outras restrições, não é? Então, nós temos aí situações diversas relacionadas também a repasse de verbas públicas, não é? Que também deve ser verificada a possibilidade desses repasses de verba pública, a questão de ocorrência de calamidades e situações que sejam permitidas pela Justiça Eleitoral, que são exceção, por exemplo, para divulgação institucional. A divulgação institucional, apesar de estar vedada nesse período, existe a exceção quando existe uma calamidade pública, alguma situação que a Justiça Eleitoral permite fazer essa divulgação. E muito importante também verificar é a questão do site. O site da instituição, do órgão público, deve ser verificada a situação de presença ali, de indicação de candidatos, pré-candidatos, do próprio gestor, não pode ser identificado símbolos ou qualquer imagens que identifiquem os gestores para evitar também essa quebra na igualdade na concorrência. Quer dizer que o site ele pode continuar no ar, no entanto não pode fazer uma ligação com o gestor, ou seja, a logomarca. Isso, conter símbolos ou qualquer imagem ou situações ali que indiquem ou que direcionem a imagem ou possa ser reconhecido ali no site pré-candidato, candidato ou até o gestor
servidor público nesses casos específicos. Divulgação de obras. Pois e aí divulgação institucional está incluída aí a questão de divulgação de obra. Então, é vedado fazer essas divulgações institucionais, a não ser, como já falei, ao exemplo de quando há alguma ocorrência em que há emergência e a Justiça Eleitoral permite fazer essa divulgação. Um exemplo, inclusive, triste é o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Então, nesses casos, as instituições públicas podem continuar fazendo divulgação das suas atividades, como distribuição de bens e serviços, locais onde são feitos acolhimentos. Então, isso pode ser feito em situações específicas a partir agora do dia 6. A gente percebe que em algumas dessas restrições tem uma brecha que fala em natureza emergencial. Nesses casos, no caso da contratação, por exemplo. Isso, aí emergencial, entretanto, a emergência deve ser considerada pela Justiça Eleitoral. Se a Justiça Eleitoral entender que não há emergência na atividade específica, não pode ser feita também a divulgação institucional ou a atividade específica. Outra questão, Marcelo Girard, com relação aos candidatos, pré-candidatos agora, comparecerem a inaugurações de obras, a assinaturas de início de obras. Como é que fica essa situação a partir do dia 6? Pois isso deve-se ter todo cuidado realmente, porque esse tipo de atividade institucional pode ter o viés político e a questão de campanha dá um sentido, um direcionamento de campanha e por conta disso essas restrições de comparecimento. Em se comparecendo e havendo, inclusive, ali o pedido de registro de candidatura, pode haver impugnações e ocorrer ações específicas. Nós já tivemos, inclusive, aqui no TRE, por conta de campanha antecipada, condenação de pessoas, inclusive de órgãos de comunicação, por ter sido utilizado para pré-campanha, para a campanha, na verdade, no período de pré-campanha, com condenação, inclusive, a pagamento de multa. Então, todo cuidado é pouco para nem os órgãos de comunicação, nem os partidos, nem os pré-candidatos caírem nessas situações. Mas existe aquele pensamento de que, mas na internet pode tudo, a internet é um território livre. Não é bem assim. Na internet também é regulamentado pela Justiça Eleitoral e também pela lei, não é só a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral cumpre a legislação e a utilização da internet como propaganda eleitoral é permitida no período de propaganda eleitoral que começa em 16 de agosto. No momento atual, existem possibilidades de divulgação de pré-candidatura. Eu sou pré-candidato, não é proibido dizer que é pré-candidato, não é proibido, inclusive, dizer suas próprias qualidades, como sou formado nisso, tenho capacitação nisso, tenho experiência, isso não é proibido. O que, na verdade, é proibido nesse período é fazer campanha, que se caracteriza principalmente pelo pedido de voto. Então, isso deve ser bem verificado, porque também já houve condenação nesse sentido. Mas o prefeito de uma determinada cidade resolveu, após esse período do dia 6, convocar alguns concursados. Pode? Bom, aí tem que ver a situação específica, quando foi feito o concurso, a nomeação, se ainda é possível, ou se já houve o edital de nomeação. Então, tudo isso deve ser verificado, porque existe restrição realmente para nomeações e, por conta disso, o gestor do órgão público deve verificar isso antes de fazer a ação específica. Isso vale também para a exoneração, né? Vale tanto para exoneração quanto para nomeação, demissão sem justa causa. Então, esses atos do poder público podem ser utilizados, inclusive, de forma política, não é? Infelizmente, deve ser utilizado para gestão, mas pode ser utilizado para viés político. Dessa forma, a Justiça Eleitoral está verificando essas situações e a lei proíbe a utilização desses atos do poder público para ingerência política. Dessa forma, essas proibições constam na lei e, se houver alguma violação dessas proibições, é lógico que o Ministério Público estará aí presente fazendo as suas representações aqui na Justiça Eleitoral.
Eleitoral. Faltam 3 meses e 4 dias para o pleito. Já tem chegado aqui as famosas reclamações de candidatos contra os seus adversários, vice-versa? Sim, são as representações, né? Não só aqui, mas também nos cartórios eleitorais nós temos aí as representações que podem ser feitas, inclusive não só por candidatos, ou não só por partidos, mas também pela própria Ministério Público, né? Que fiscaliza a ocorrência do pleito e quando chega tem um trâmite comum de um processo judicial e pode acarretar situações de sanção, inclusive a questão de multa, como eu já falei, e isso dificultar, inclusive, a questão do desenlace aí da campanha eleitoral a partir do dia 16. E de agora por diante, as pessoas têm um canal aqui do TRE para fazer uma denúncia. Vocês têm esse canal? A Justiça Eleitoral ela tem a ouvidoria a qual atua esclarecendo situações ao eleitor. Né? Então, as denúncias são, na verdade, direcionadas mais ao Ministério Público, mas a nossa ouvidoria está aberta a qualquer contato de eleitor, de pré-candidatos, de partidos. O número é 3209-8777. Ligando para esse número, obtém-se qualquer informação relativa tanto à eleição, pré-candidatura, quanto também a todas as atividades que são desenvolvidas pela Justiça Eleitoral. Quer dizer, então, qualquer pessoa do povo pode e deve fazer denúncia se por acaso existirem problemas? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, isso é importante para a Justiça Eleitoral e para a própria democracia, que o eleitor seja esclarecido. O eleitor tem que ter todo o conhecimento possível sobre o processo eleitoral, sobre os candidatos, sobre os partidos. Isso é importante para nós, para desenvolvermos uma atividade consciente, um voto, inclusive, consciente também. Então é importante para nós, inclusive, a atividade que você está fazendo hoje aqui, e nós já agradecemos, que é divulgar essas informações, é importante para a Justiça Eleitoral. E nós gostaríamos de lhe agradecer pelas informações. Ok, nós é que agradecemos. Tá, e, portanto, Marcelo Gerard, coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral. Vem aí os pacotes de restrição e você tem que ficar sabendo o que pode e o que não pode neste período pré-eleitoral. Fábio Henrique. Ok, Douglas, obrigado ao Marcelo Gerard, esclarecimentos importantíssimos. Olha, nós estamos ainda no período de pré-campanha. Como disse o Marcelo, nada impede de o pré-candidato utilizar as suas redes sociais para dizer que é pré-candidato, para dizer o que é que pretende fazer, o que é que pensa sobre determinado assunto. Isso não é proibido. O que é proibido é pedir voto. Ou seja, o que é proibido é que você vá para a rede social, pedir declaradamente voto, manifestar declaradamente voto. Até o dia 16 de agosto, porque a partir de agora, do dia 20 de julho, começa o período das convenções partidárias. As convenções, então, aprovam os pré-candidatos que, a partir do dia 16 de agosto, passam a ser candidatos. Aí sim, a partir do dia 16 de agosto, está liberada a propaganda eleitoral. Então, você pode dizer que é candidato. Até então, você é pré-candidato. Lembrando das restrições das redes sociais, da propaganda eleitoral. Tanto você pode ser condenado por fazer propaganda eleitoral para alguém, como também por fazer propaganda eleitoral negativa sobre alguém. Então tenha muito cuidado, porque as multas são extremamente pesadas. Tem multa de até R$52 mil. E olha, multa eleitoral não tem jeitinho. Multa eleitoral, ou você paga, ou você fica com seus direitos políticos suspensos. Anote aí o número do telefone da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 3209-8777. Se você tem alguma dúvida sobre alguma conduta, você pode ligar para esse número, 3209-8777. Mas, Fábio Henrique, o prefeito aqui da minha cidade está esculhambando, fazendo propaganda eleitoral antecipada. Está usando, ninguém usa isso, né? Usando a máquina pública, né? Para não dizer outra coisa. Para fazer campanha eleitoral, o que é que eu faço? Aí cada cidade tem um promotor eleitoral. A eleição é municipal, portanto, o Ministério Público Estadual é quem vai atuar. Então, procure o membro do Ministério Público da sua cidade, faça a denúncia ao promotor da sua cidade
porque a ele é quem cabe o direito de entrar com ação e de coibir qualquer tipo de abuso. Fique de olho, nós vamos estar sempre informando aqui ao nosso povo, aos nossos telespectadores,